tarde a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo dos apóstolos. Nós temos vindo a estudar cada um dos apóstolos. Hoje vamos falar sobre o apóstolo Tadeu. E uma das certezas que nós temos da vida de Jesus é que ele reuniu para si 12 apóstolos. Ele convidou pessoalmente 12 homens para que pudessem aprender e divulgar a palavra de Deus, para que eles pudessem ajudar a instaurar o reino de Deus. Eles tinham também como missão servir os outros e testemunhar sobre Jesus. E então a Bíblia nos diz que os apóstolos de Jesus Cristo foram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, também conhecido como Nataniel, Judas Tadeu, sobre aquele que vamos hoje falar, e Simão, o Zelote. Todos eles se uniam no mesmo sentido. Eles ajudavam a divulgar a palavra de Jesus. Então, Judas Tadeu, tendo sido um apóstolo de Cristo, ele tinha vários nomes. Além de ser também chamado irmão de Tiago, Lebeu e Tadeu. O evangelista Mateus o chamava de Lebeu e Tadeu. Estes nomes foram-lhe atribuídos com razão, pois Lebeu significa fervoroso. No apóstolo de Judas, este título significaria que, após ter cometido pecados contra o Cristo, Deus, por sua incredulidade, mais tarde veio a crer em Jesus como o verdadeiro Messias e se uniu a ele de todo o coração. O apóstolo Judas era também chamado de Tadeu, que significa aquele que presta louvor, porque ele glorificou e confessou a Cristo, proclamando o seu evangelho em muitas nações. Mas há um dado importante. Judas Tadeu é diferente, é outra pessoa do que Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era o apóstolo que traiu Jesus. E muitas das vezes ele não era tratado pelo seu nome de Judas Tadeu para não ser confundido com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, os próprios evangelistas, como São João, se referiam a São Judas Tadeu, apóstolo, Judas não o Iscariotes, o traidor. Portanto, aqui nós quando falamos em Judas Tadeu, muitas das vezes associamos a Judas aquele que traiu Jesus, mas é outro apóstolo, Judas Tadeu. Judas Tadeu nasceu em Caná, de Galileia, na Palestina. Era filho de Alfeu e Maria Cleófas. Era irmão de Tiago, José, Simão e Maria Salomé.
há cientistas, estudiosos, que colocam a hipótese que Judas era primo de Jesus, que a sua mãe, Maria, era prima de Maria Santíssima, e o seu pai, Alfeu, era irmão de São José. Mas muito pouco nós sabemos sobre a vida de Judas Tadeu. Há um facto conhecido que ele se casou com uma mulher chamada Miriam, e tudo o que se sabe, além disso, é que durante o reinado do Domiciano, entre 81 e 96 depois de Cristo, 2 netos de Judas trabalhavam a terra com as suas próprias mãos, foram levados pelo mesmo imperador. E Judas, depois da ascensão de Jesus e quando os apóstolos receberam o Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, ele iniciou a pregação da sua fé, no meio dos maiores sofrimentos e perseguições pela Galileia. Depois viajou para Samaria e outras populações judaicas, divulgando sempre o Evangelho. Tomou parte no primeiro concílio de Jerusalém e em seguida passou a evangelizar pela Mesopotâmia, pela Arábia e pela Síria. Na Mesopotâmia, ele juntou-se ao apóstolo Simão e com ele percorria aquela zona para divulgar o Evangelho. Mas no ano 70, por volta do ano 70, foi martirizado de um modo cruel. Ele foi abatido de uma forma violenta e desumana, com golpes de machado. Foi-lhe feito este massacre porque ele se recusou a prestar o culto à deusa Diana. Dada esta característica de Judas Tadeu, a sua imagem que nos é apresentada hoje, ele tem um livro e um machado, uma machadinha, o instrumento do seu martírio, e é assim que ele hoje é representado. Na religião católica, na sua festa litúrgica, celebra-se todos os anos, na provável data da sua morte, a 28 de outubro de 1970. As suas relíquias estão na Basílica de São Pedro, em Roma. Judas Tadeu é referido no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 22, em que diz assim: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem quem te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Este excerto do Evangelho de João, quando se refere a Judas, diz Judas, não o Iscariotes, precisamente para identificá-lo. No Novo Testamento, a Epístola de Judas, a Carta de Judas,
Segundo alguns estudiosos, esta carta é do apóstolo Judas Tadeu. Há outros estudiosos que dizem que esta carta é do irmão de Jesus. Portanto, nós também não conhecemos, não há factos, não há estudos sobre a existência, conhecimento sobre a existência de irmãos de Jesus. E assim, eu trago aqui os 3 primeiros versículos da carta de Judas, da epístola de Judas, não tendo a certeza que ela seja da autoria de Judas Tadeu. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em suma, seja deste irmão, deste apóstolo Judas Tadeu, ou seja de outro Judas, porque havia vários Judas que são identificados no Novo Testamento, esta carta diz-nos que para a nossa salvação não é suficiente a conversão do paganismo ao cristianismo, mas que, além da fé, é preciso realizar as obras apropriadas aos cristãos e dignas de salvação. Então, o que é que nós podemos aproveitar desta carta? Devemos aproveitar que nesta data este apóstolo que escreveu esta carta nos diz que mais do que nos convertermos a uma religião, que mais do que a nossa fé, são as nossas atitudes como cristãos. E é isto que o Espiritismo também nos diz, que nós, mais do que a nossa religião, mais do que a nossa fé, são as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E são elas que nos caracterizam. E é com essa mensagem que eu vos deixo para refletir sobre aquilo que nós devemos ser, sobre aquilo que nós queremos ser, e que essas atitudes, pensamentos estão em nós, e somos nós que temos o poder de decisão para modificar aquilo que hoje ainda não está correto. Mas os apóstolos pregaram a palavra de Jesus, divulgaram o Evangelho de Jesus. E nós hoje, passados 2000 anos, estamos aqui e ainda não entendemos verdadeiramente a mensagem de Jesus. Aquilo que eles nos vieram trazer. Aquilo que Jesus veio para nos ensinar. Não tenhamos dúvidas que verdadeiros cristãos são aqueles que praticam o exemplo de Jesus. Obrigada pela vossa atenção.